Oi, bem-vindo ao nosso desafio Jornada 365 dias para transformar vidas. Nós estamos no desafio 2 e hoje a gente vai conversar sobre ego. Ego e propósito. Esse vídeo é mais um lembrete mesmo para alinhar o seu coração ao propósito de Deus. Mas antes de iniciarmos o desafio de hoje, da semana, né? Eu gostaria de saber como é que foi passar pelo desafio anterior, que a gente conversou sobre como ouvir mais a voz de Deus. Eu queria muito saber como foi do lado daí, fazer os desafios diários te fortaleceu, aconteceu algo no meio do caminho, como que foi esse processo para você, foi difícil, foi tranquilo? Por favor, comenta aqui para mim que eu vou adorar saber nos comentários, tá bom? Eu esqueci de comentar e recomendar alguns outros canais que vocês podem estar acessando, alguns outros vídeos para que possam você estar acessando para aumentar ainda mais o repertório sobre esse assunto. Como eu disse para vocês, a minha intenção aqui é compartilhar a maneira que eu faço, a maneira que eu aprendi. Então, eu sempre trago a minha bagagem de conhecimento, mas eu queria recomendar também alguns outros, inclusive pessoas que têm até mais sabedoria do que eu, que são pastores, né? Pessoas que estão nessa caminhada há mais tempo. E nesse caso específico, sobre ouvir a voz de Deus, o que mais me chamou a atenção dos vídeos que eu assisti sobre esse tema foi alguns vídeos do pastor Luciano Subirá. Você pode estar colocando aqui no Google, né? Pastor, como ouvir a voz do Espírito Santo, como se comunicar com o Espírito Santo, algo assim, do Luciano Subirá, que vai aparecer alguns vídeos para vocês. Geralmente vai ser o que está mais em alta, e o que eu assisti foi uma pregação. Então, tinha 1 hora e pouco. Eu fiquei muito satisfeita de assistir, porque foi bem tranquilo, por mais que foi um tempo maior. Mas deu pra assistir porque ele é meio engraçado, tem algumas coisas engraçadas das coisas que ele conta lá. Então, você pode estar colocando no fone e fazendo suas coisas enquanto você tá escutando, é bem legal. E eu, nesse dia, eu fiquei prestando bem atenção. Eu coloquei na televisão um pouco antes de eu dormir, porque eu tava muito intrigada, muito ansiosa pra assistir. E aí eu fiquei lá prestando atenção no tudo que ele falou. Mas outros vídeos dele sobre esse tema eu fui colocando no fone e enquanto eu limpava a casa, fazia minhas coisas aqui, eu fui escutando pra fortalecer ainda mais minha bagagem. E eu esqueci de comentar no vídeo anterior, por isso que eu tô comentando hoje, tá? De todos que eu assisti, como eu disse pra vocês, o dele é o que mais me chama atenção, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o propósito da semana, que nada mais é que sobre o ego. O ego, a gente batalha muito com ele quando a gente tá nessa fase de relacionamento com Deus. Deus vai quebrantando nosso coração. Vocês vão perceber isso, que à medida que vocês vão se fortalecendo com Deus, vocês vão observando que o ego de vocês vão cada vez diminuindo mais, porque é impressionante, porque Jesus ensina muito sobre humildade. E quando a gente cria um relacionamento com Deus, Ele quer que a gente se entregue verdadeiramente para Ele. Então é muito importante, muito bom a gente se alinhar ao propósito de Deus na nossa vida. Então, ó, aqui no Planner, tá? Que eu falei pra vocês que eu imprimi, né? Não sei se vocês imprimiram o seu, queria muito saber. Se você imprimiu, comente aqui pra eu saber também. E aqui, ó, a gente vai falar no tema, né? Tem um tema aqui em cima e tem a reflexão, e vou ler a reflexão aqui junto com vocês. Ó, muitas vezes pedimos a Deus para realizar nossos desejos, mas será que eles estão alinhados com o plano dele? Quando colocamos nosso coração em Deus, nossos desejos começam a se alinhar ao seu propósito. Aí eu tenho um desafio, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Quais são os desejos do seu coração hoje? Eles refletem o que Deus quer pra você? Descreva aqui, tá? Então aqui você vai, descreve aqui, se os casos você imprimiu, você escreve aqui, ou se não, você coloca no teu caderno, né? E é muito importante essas reflexões, gente. Esse é um desafio, eu não sei se vocês estão pulando esse desafio, mas é muito importante você estar fazendo essa reflexão e anotando, tá? Há vários vídeos que vocês vão ver por aí que falam sobre a neurociência, sobre desenvolvimento pessoal. A escrita, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, não basta apenas ler, não basta só assistir o vídeo, vocês têm que aplicar os desafios que eu passo aqui para vocês. Não é balela, tá? Isso aqui tem uma comprovação científica da importância que é você passar a anotar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Isso te ajuda muito, tá bom? Então não pula esse desafio, não, que ele é muito importante. Se você tiver qualquer dificuldade, ora. Ora, vê o que Deus toca no teu coração, o que o Espírito Santo assopra aqui para você. Mas não deixe de fazer, tá bom? E aqui, ó, a gente tem uns versículos. Eu vou ler pra vocês os versículos que eu separei. E a gente vai dar continuidade na nossa conversa, depois partir para oração. E esse tema, ele é tão poderoso que eu também trouxe aqui pra vocês uma aba aqui abaixo, que são removendo bloqueios.
espirituais. Porque, como a gente já conversou, isso aqui é o seu escudo, tá? Isso aqui é o seu escudo. Toda vez que você fazer esses exercícios que eu te passo, essas orações, você se enraizar na palavra, isso aqui é uma maneira de você batalhar, é uma maneira de você vencer todas as batalhas que vão vir, porque igual eu falei pra vocês, gente, isso aqui não é fácil. Eu sei, eu não quero demonstrar aqui pra vocês que um relacionamento com Deus, a vida com Deus, ela é fácil. É um relacionamento diário, são desafios diários pra você se fortalecer nele, tá? Por isso que é tão importante, gente, a palavra de Deus é o seu escudo. É nela que você tem que se enraizar, tá bom? Então, ó, Salmos 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos seus desejos do coração. Aí aqui, gente, mais uma vez, eu falei no vídeo anterior, eu vou reforçar aqui com vocês. Eu acho que aqui tá um pouco mais explicado, mas vamos abordar um pouquinho mais profundo. Ó. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando você deleita no Senhor, ou seja, quando você se entrega ao Senhor, você vai alinhar os desejos do coração dele. Por exemplo, por um acaso você acredita que está no desejo do coração de Deus, você arrumar um relacionamento, por exemplo, que é julgo desigual, que a pessoa não teme ao Senhor, que a pessoa ela é ímpia. Ah, Suzy, mas eu posso converter ela. Tudo bem, é uma possibilidade, é. Mas será que ele, o Senhor, quer esse relacionamento para você? Porque muitas vezes a gente vai porque na beleza. Nossa, como esse homem é bonito, olha pra você ver. Vai no carnal, vai no que a pessoa pode proporcionar. Mas não é o que Deus quer pra você. Tô dando só exemplos aqui, tá? Vamos supor também algo mais nítido que não é coisa de Deus, por exemplo. Você acha que tá no desejo do coração você mentir? Você ir lá contar uma mentirinha no teu serviço pra você se livrar de alguma coisa? Obviamente que não tá. Então você vai lá, olha, Senhor, eu quero muito esse emprego. Aí você vai lá e mente. Você coloca no teu currículo que você sabe inglês, só que você não sabe. Ou seja, você sabe só o básico, mas você coloca lá que você sabe avançado. Você acha que isso aqui tá alinhado com o Senhor? Você acha que isso aqui tá alinhado com o que Deus quer? Você pode até conseguir esse emprego, né? Mas você acha que vai dar certo a longo prazo? Entende? Então, assim, quando você deleita no Senhor, quando você entrega a tua vida para Ele, você vai caminhar com Ele. E aí Ele vai endireitar as suas veredas, né? Ele que vai mostrar o caminho que Ele quer que você passe. Não o que o seu coração fala. Entendeu? Porque assim, aqui tá falando, ó, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se estiver alinhado a Ele. Então você se entregou para Ele, não. Você fez uma oração de entrega para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero esse emprego aqui. Mas será que Ele quer? Senhor, eu quero essa amizade, eu quero esse relacionamento, eu quero X coisa. E aí Ele vai atender o teu coração? Porque você quer, mas isso aqui que você quer, tá alinhado com o que o Senhor quer. Você se deleitando a Ele, Ele vai mostrar para você o desejo dele. Aí é óbvio que vai ser realizado, porque tá tudo conectado. Você com Ele, você com o reino. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Deus, uma coisa que eu observei, tá? Que eu tô falando através das minhas reflexões aqui, do meu cotidiano, das coisas que aconteceram comigo. Eu já entendi que Deus, ele não age em prol de uma pessoa específica. Na maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes, sempre tem alguém a mais envolvido nessa história. Então, por exemplo, você vai lá, você quer um emprego. Quando você conquista o seu emprego, você tá beneficiando a pessoa e a pessoa tá te beneficiando, é uma troca. E ali, através daquele emprego, vai gerar outras oportunidades, a empresa vai passar a vender mais, e aí as pessoas precisam daquilo que daquela empresa oferece, e aí um ajuda o outro. Um dia a gente vai falar também sobre servir, acho que, se eu não me engano, até o próximo assunto, que vocês vão entender que é assim, ó, é um ajudando o outro, um construindo para que o outro evolua junto, não é nada egocêntrico, Deus não age para uma pessoa específica, sempre tem várias pessoas envolvidas nessa história, sabe? Pra deixar isso bem claro, então, esse salmo aqui, tá bom? Cuidado para vocês não terem discernimento da palavra e achar que tá aqui, Deus é obrigado a te dar alguma coisa. Deus não é obrigado a te dar nada, desde que não esteja alinhado com o coração dele, tá bom? Acho que isso é meio óbvio, mas é bom explicar, né? Romanos 12:2.
Não vivam como vivam as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Gente, a maior explosão que fez na minha cabeça foi isso. Foi entender que é tudo por Ele, para Ele, toda a honra, a glória para Ele, para o reino dEle. Nossa principal missão aqui é servir as pessoas, é evangelizar, é levar a palavra, é ganhar alma para Cristo. É claro, você não vai viver 100% disso, né? Você tem o seu trabalho, você não vai ficar evangelizando o tempo todo, você vai fazer suas coisas. Mas isso que é lindo, porque quando você começa a viver com Deus, você nota que tudo é por Ele e para Ele. Você não precisa estar o tempo todo evangelizando, o tempo todo orando, mas desde que você faça tudo pela honra da glória dele, entregando para ele, fazendo com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, como para ele. Entende? E aí que as coisas começam a fluir. Quando você se alinha com o propósito dele e o seu ego, ele diminui. Seu ego, ele é amassado, isso aqui, ó. Porque quando a gente tem esse ego elevado, esse egocentrismo de eu, tudo para mim, as coisas não fluem, gente, porque não é assim dessa forma, não. Ah, mas Deus abençoa muita gente que são ímpias por aí, tem muitas pessoas ricas por aí, bem-sucedidas, que elas nem temem a Deus? Tem. Mas quantas pessoas que Deus está usando através dela que está sendo beneficiada, está sendo abençoada? Uma empresa que o dono, ele não é temente a Deus, por mais que ele não seja, Deus está usando aquela pessoa, porque dentro da empresa tem várias que temem a ele. Várias pessoas ali estão sendo beneficiadas e abençoadas por ele. Agora, o que vai acontecer com esse ser que é rico, mas não teme a Deus após a morte, isso só Deus sabe. Entende? Mas na hora de buscar os conselhos, na hora de buscar pessoas, você vai buscar os ímpios ou você vai buscar as pessoas temente a Deus? Quando você precisa de um conselho, você vai buscar quem é do mundo ou quem é temente a Deus? Porque as pessoas do mundo vão te orientar a fazer coisas do mundo. As pessoas, elas não vão te orientar a fazer coisas que tem a ver com o reino de Deus. Por isso que é tão importante você tomar muito cuidado com os conselhos que você busca. Se você buscar um conselho de uma pessoa para o seu trabalho, uma consultora de marcas, por exemplo, que ela é do mundo, provavelmente ela vai te induzir ao quê? O que hoje está mais enraizado? Ou a prosperidade. Quanto mais você faz, mais você tem. Entendeu? É esforço. Tudo bem, Deus abençoa o nosso esforço, mas isso vale a pena você acabar com a sua saúde, só trabalhando, você não tem um tempo para fazer uma oração com Deus, você não tem um tempo para você se dedicar melhor, de melhor forma com o seu filho, com o seu marido, com a sua casa, entende? Agora vamos fazer a oração juntas, tá? E depois a gente vai conversar sobre a remoção de bloqueios, que também tem uma oração junto, tá? Respire fundo, se concentre no momento presente, convide o Espírito Santo para estar com você neste momento. Senhor, em cada situação, me ajude a confiar em Ti de todo o meu coração. Mostre-me a Tua vontade e me ajuda a vivê-la. Mesmo quando as situações e as circunstâncias não fizerem sentido, quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer, em nome de Jesus. Amém. E aí depois, se você quiser complementar com as tuas palavras, fica à vontade, tá bom? Agora a gente vai conversar sobre, removendo bloqueios espirituais. Pecados não confessados. O afastamento de Deus nos impede de discernir o seu plano. Existem pecados que só o teu coração, sondando o teu coração, que você vai saber quais são. Se você ainda não souber, eu acho meio difícil, que geralmente a gente sabe, mas se você não souber, peça discernimento e sabedoria a Deus e ajuda pro Espírito Santo. Por exemplo, gente, esses dias eu tava sondando meu coração. Eu tava percebendo que tinha algumas coisas em mim que eu não tinha perdoado 100%. E quando você começa a criar um relacionamento com Deus para te santificar, Deus para te levar para próximo Ele, e você vai também, né, conversando com Ele, vai pedindo isso para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, que eu ainda não estou fazendo? Como eu posso me alinhar ao seu coração e tudo mais? Como eu posso ser a sua filha segundo o teu coração? Ele vai revelando algumas coisas para vocês. E aí, que foi o que aconteceu comigo? Deus começou a revelar algumas pessoas que eu tava no meu coração, que eu nem imaginava
que eu não tinha perdoado 100%. Por que eu me toquei que eu não tinha perdoado 100%? Porque ainda doía. Deus me trouxe lembranças de coisas que eu nem lembrava mais. Só que ainda estava aqui. E aí eu percebi, através desse sentimento que eu tive, que eu não tinha perdoado 100%, que ainda doía. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e pedi isso pra Deus, em oração. Falei, Senhor, eu tô com isso aqui. E perdão, gente, é um pecado, sabe? A falta de liberar perdão é aquilo. Deus fala assim, se você não perdoa, por que você acha que ele vai te perdoar? Né? A gente é perdoado na medida que a gente perdoa. Perdão é uma coisa muito importante no cristianismo, nessa caminhada com Deus, nesse processo de evolução que a gente está caminhando juntas aqui. E é uma forma de bloquear, né? Desbloquear, no caso, remover esse bloqueio da nossa vida. Porque o perdão é uma coisa que nos prejudica demais, nos impede de ter esse aproximamento maior com Deus. Nos impede muitas vezes de viver o propósito de Deus na nossa vida. Porque se a gente tá lá martelando aquilo que dói ainda, eu tô toda hora mexendo na mesa aqui, tá balançando a câmera. Resumindo a história, esse bloqueio, no meu caso, foi um bloqueio que eu descobri que estava acontecendo na minha vida, que era o perdão, que eu precisava libertar esse perdão, porque isso estava me impedindo de avançar com Deus, de avançar no propósito dele. E aí, isso foi um caso meu, que eu estou contando para vocês, mas eu quero que você sonde o teu coração e reveja quais são os seus pecados, né? Aquilo que não está agradando a Deus, que você precisa se libertar, sabe? O pecado é algo que a gente precisa libertar porque nos trava, nos bloqueia, sabe? Então, eu tô falando pra vocês aqui sobre o perdão, que pra mim eu acho que é muito importante, mas sonda o teu. Pode ser que não seja bem um perdão, mas seja alguma outra coisa. E aí cabe você sondar teu coração, pedir discernimento pra Deus. E aos poucos isso vai sendo revelado e aí você vai conversando e orando. E inclusive a gente tem uma oração aqui, ó. Deus, recaptura a minha atenção. Perdoe-me pelas muitas vezes em que me afastei do Senhor. Arranque as distrações da vida que me impedem de me aproximar de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, e eu Te amo. Amém. Então, converse com Deus, se proste perante a Ele, né? Se ajoelhe, se proste, né? Perante a Ele, se depender da situação, suplica mesmo. Fala, Senhor, por favor, eu te peço misericórdia. Me ajude a perdoar, eu tenho tanta dificuldade de perdoar, Senhor. O ego, gente, Nossa, o ego é uma coisa que faz a gente não conseguir perdoar. A gente fica assim, não, mas aquela pessoa me feriu, aquela pessoa que me deve perdão, é ela que tem que falar comigo, é ela que tem que pedir perdão, não é eu não. Se a pessoa vem arrastando, aí eu vou lá e perdoo ela. Olha, isso é puro ego. É de você querer ficar por cima do outro, você ser melhor do que o outro. E Deus, gente, Ele vai quebrando isso na gente. Pra gente poder viver o propósito dele. Gente, o propósito dele na nossa vida é grandioso, é maravilhoso. E muitas vezes, deixa eu falar um negócio pra vocês, nem é aqui na Terra não, viu? Às vezes aqui, se a gente vai padecer, vai sofrer. Você não vê as histórias dos apóstolos? Mas lá no reino dos céus, você pode ter certeza que na sua vida, após a morte, na reconstrução, na volta de Jesus, na Nova Jerusalém, você vai estar lá junto, no reino de Deus. Aí a tua recompensa está lá. O meu sucesso, gente, é isso. O meu sucesso não está aqui, de conquistar dinheiro, conquistar fama, conquistar coisas mundanas, porque isso aqui tudo é passageiro. O meu maior sucesso é esse. É ir lá no final dos tempos, né, no fim da minha vida, e olhar para o olho, olhar para o rosto do meu amado, estar com ele. Isso para mim é o maior sucesso. E você acha que vale a pena eu ficar com egocentrismo, eu ficar com o meu ego aqui e perder isso? Não vou perder não. Por causa de mesquinharia, por causa de uma coisa besta, tola. Sondei meu coração, falei, Senhor, se tiver mais alguma coisa, me revele e me ajude, porque sozinho eu não consigo, tem coisa que a gente não consegue. Porque, ó, pra vocês verem, na minha cabeça eu tinha que estar tudo certo. Mas se doeu, se estava remoendo aí dentro de mim, porque não tá tudo certo. E aí é uma busca constante com Deus ali, a gente vai se fortalecendo nele, vai vendo o que precisa melhorar, vai orando para Deus desbloquear isso na nossa vida e vai seguindo, tá bom? Aí, ó, abaixo de novo, eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar no primeiro comentário fixo para vocês o desafio dessa semana que a gente vai praticar junto, para que a gente possa remover ainda mais esses bloqueios, porque igual eu falei para vocês, o bloqueio do ego é algo constante na nossa vida. Mas vamos tentar fortalecer ainda mais essa semana com os desafios diários, com as orações, com a palavra, que é o nosso escudo da fé, né? Nossa palavra.
E aí a gente vai fortalecendo nele. E vamos descobrindo aos poucos qual que é o propósito dele na nossa vida. Porque às vezes Deus está esperando você fazer algo que você ainda não fez para te revelar. Eu lembro da história de Abraão. Deus tinha dado um mandamento para Abraão, né? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. E Abraão levou o Ló, seu sobrinho Ló, né? Certo? Porque tinha um apego por ele. Enquanto o Abraão, que na época ainda era Abrão, não tinha se distanciado de Ló, Deus não passou para ele o próximo passo. Por quê? Porque ele tinha feito um pedido para Abraão. Abraão fez o pedido, mas só que ele, né, não fez total, porque ele falou, larga da sua parentela, não era para carregar o Ló junto. E aí, se vocês quiserem, né, vocês conhecer a história, vocês vão ver que é bem maior do que isso. Mas essa parte me chamou a atenção, porque ele só foi além com Abraão depois que ele fez totalmente o que Deus tinha mandado para ele fazer. Muitas vezes a gente também tem esse negócio de apego, né? O ego também está relacionado com apego também. Claro, por mais que boas intenções Abraão teve, né, de não deixar seu sobrinho para trás, às vezes o que a gente acha que é bom não é o que Deus quer. É isso também, sabe? Gente, a vida com Deus é um pouco até complexo, porque pra gente entender ele, né, nossa, ele é tão maravilhoso, grandioso, ele é muito maior do que a gente pode pensar e imaginar. Às vezes, esses dias eu vi meu filho fazendo a devoção dele que ele faz, a devocional que ele faz, e antes de dormir eu coloco pra ele também umas historinhas pra ele dormir, e aí ela fala, né, sobre a criação do mundo, e ela fala, como eu amo esse Deus grandão. Então, tipo assim, ele é imenso, né? A gente não consegue entender Deus no completo dele, mas na medida que a gente vai se relacionando com ele, a gente consegue descobrir os mistérios, alguns mistérios, sabe? Gente, tem tanta coisa que eu queria contar pra vocês aqui, os vídeos iam ficar enormes se eu contasse. Mas a cada dia eu descubro algo a mais, sabe? A cada dia que eu leio a palavra, por isso que eu falo pra vocês, gente, leiam isso aqui é o manual de vida de vocês. Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer mais sobre você? Leia a Bíblia. Quer conhecer os planos pra sua vida? Leia a Bíblia. Precisa de alguma palavra? Leia a Bíblia. Quer ser direcionado? Leia a Bíblia. Entendeu? Isso aqui é teu manual de vida. Se alimente disso aqui. Volta pra dentro todos os dias. Vai ler as histórias. Como que Deus trabalhava com os escolhidos dele. Vocês vão ver que todos eles ali erraram. Tiveram seus momentos de fraqueza. Esses dias eu estava vendo também a história de Pedro, que ele errou com Jesus, que ele negou Jesus 3 vezes. Jesus vai lá e reconstitui Pedro. Tem muitos casos que vocês vão ler as histórias, vocês vão se identificar com alguma coisa, com alguma parte da história, sabe? Então é isso. Encerramos o nosso ciclo de hoje, nosso vídeo de hoje. E espero te ver no próximo. Deixa eu só ver o que a gente vai falar no próximo, gente. É sobre servir e amar o próximo. Esse também vai ser bem legal, tá bom? Eu te espero aqui. Beijo, fique com Deus e até o próximo.